Então, retornando aqui ao texto, o texto raiz, o texto do Geshe Chikawa diz meditar sobre as percepções ilusórias como os quatro kayas é a insuperável proteção de Shunyata. Hoje a gente vai retomar esse tema dos quatro kayas, muitas vezes apresentados como três kayas, mas também, na verdade, há mais kayas além desses três, ou de certa forma, há outros kayas que qualificam o terceiro kaya, né? Aqui kaya, que a gente pode traduzir como veste ou então como corpo. Vamos ver melhor essa ideia, mas aqui ele já toma a ideia do vazio, porque afinal não há iluminação, não há libertação do samsara sem se esvaziar de eu, sem perceber que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente. Sem isso não é possível se libertar. Se a pessoa ainda se apega a uma noção de um eu inerente, então ela não vai conseguir se libertar do samsara. Sempre que experimentamos aflições ou sofrimentos mentais causados por danos do ambiente externo ou de seres dentro dele, essas aflições e sofrimentos são percepções ilusórias da nossa própria mente. Falta-lhes, portanto, existência inerente. Essas aparências relativas são comparáveis a um sonho em que somos queimados pelo fogo ou afogados na água. Seria um erro confundir o que é irreal com a realidade. Então, aqui o que ele diz é que quando a gente se deixa afetar pelos sofrimentos que os outros nos causam, ou pelos sofrimentos que o ambiente nos causa, e é claro que tudo isso acontece na dependência do karma, de acordo com o nosso próprio karma, se a gente não percebe que esses seres são vazios de existência inerente, que essa vida aqui, esses fenômenos ao nosso redor, são vazios de existência inerente, a gente continua terceirizando essa responsabilidade. Lembra do que a gente viu na última reunião, né, sobre a importância da responsabilização, de assumir a responsabilidade ou de perceber que no fundo só há um culpado. E esse único culpado é o eu. Esse único culpado é a vidya. Esse único culpado é a ignorância. Então, como nós não percebemos ainda que essas pessoas que nos ferem são vazias de existência inerente, ou melhor, esse eu que nos fere e que fere o nosso eu é vazio de existência inerente, que o nosso eu também é vazio de existência inerente, e que tudo faz parte de uma causalidade complexa, de uma teia de causalidade complexa, melhor dizendo, a gente apenas se enrola ainda mais com karma, porque a gente vai gerar uma série de sementes kármicas aqui ligadas ao ressentimento, ao ódio, ao rancor, né? Coisas que não vão ser resolvidas nessa vida e possivelmente vão passar para a próxima vida. Se a gente conseguir resolver os problemas com os outros nessa vida, já é já é um grande lucro, mesmo que a gente ainda não perceba o vazio, mesmo que a gente ainda não perceba Shunya, né? Se a gente conseguir resolver pelo menos os problemas que temos com as pessoas ao nosso redor, pelo menos não guardar rancor, etc., já vai nos ajudar bastante aí. Mas o fato é que falta existência inerente para o nosso eu, para esse eu que se sente ferido e também para esses outros eus que nos ferem. E nós não percebemos isso, não percebemos essa interdependência profunda. E por isso acabamos causando danos a nós mesmos e aos outros, e os outros nos causam danos também por estarem apegados a essa ideia de um eu separado, de um eu inerente. Essas aparências relativas são comparáveis a um sonho. Então, de novo, retomando aquela ideia de que este mundo, ele é como um sonho. Ele não é um sonho, ele não é uma ilusão. Ele existe, só que a forma como nós os percebemos é como se estivéssemos num sonho. Quando a gente sonha, geralmente a gente sonha com as pessoas do nosso convívio, geralmente a gente sonha com coisas que são familiares à nossa vida de vigília. Porém, no sonho a gente percebe que tá tudo um pouco distorcido, que tá tudo um pouco estranho. Mas quando estamos na vigília, a gente não percebe que também está aqui tudo um pouco estranho, que também nós vemos o mundo de uma forma
distorcida, e não de fato como elas realmente são. Então é um erro confundir o irreal com a irrealidade. E essa é a grande questão budista, na verdade, né? É a gente parar de confundir o irreal com o real. E para parar de confundir o irreal com o real, é necessário compreender o vazio. É necessário cultivar a paramita prajna, a perfeição da sabedoria. É necessário compreender a originação dependente dos fenômenos, a interdependência. Inclusive para cultivar a compaixão. Esse aqui é um texto Lojong. Esse aqui é um texto que está falando da alquimia mental, da transmutação da mente, de trocar o egoísmo pelo altruísmo. Mas como haverá um altruísmo real enquanto ainda houver egoísmo, enquanto ainda houver um senso arraigado de um eu e de um meu, que deve ser prioridade sobre tudo, né? Então, é uma questão de mudar a própria forma como percebemos os fenômenos, como percebemos o mundo, como percebemos este eu. E para isso é necessário compreender como que surge esse mecanismo e como que surge isso que nós chamamos de eu. Por isso que é importante tentar entender todo o processo do fluxo mental, vida após vida. É necessário entender os samskaras, as tendências, como que se dá esse processo. É necessário entender os agregados, os skandhas, que fazem com que essa noção de eu surja. É na dependência desses agregados que surge essa noção de eu. Na dependência de forma, rupa, na dependência de sensação, porque com a forma eu vou ter contato com outras formas. E aí vem a sensação, vem a percepção. A partir disso, dessa percepção, eu gero tendências, né? Eu gero tendências de como eu vou me organizar no mundo, como eu vou perceber as coisas, como eu vou me relacionar com elas, a partir desses contatos que eu tenho com uma consciência dual, que é o outro agregado, é outro skanda, que é a avidya, que é a avidya não, que é um produto de avidya, mas que é vijnana, que é a consciência dual, a consciência de. E essa consciência sujeito-objeto. E como que essa consciência sujeito-objeto, junto dos outros skandhas, faz com que eu perceba o mundo dessa forma que eu percebo. Dessa forma de um eu separado. Aqui eu estou usando a palavra forma, né? Mas dessa perspectiva, desse horizonte. Difícil escolher palavras aqui. Mas sob o horizonte, ou sob a perspectiva, melhor dizendo, de um eu separado. E a gente cai, então, nesse erro cognitivo, nessa armadilha cognitiva de não entendermos que por trás dessa aparente, ou simultaneamente a essa aparente separatividade, há um vazio. E esse vazio é interdependência total, é um vazio de separatividade. Alguém perguntou, é quando o Shantideva indica adotar a posição de um tronco de madeira? Sim, também tem a ver com isso, né? Porque é necessário para que a gente não ceda ao poder da raiva, por exemplo, ao poder de outras perturbações mentais, de outros kleshas, é necessário buscar manter a mente impassível, como um tronco de madeira. A mente plenamente atenta e a mente plenamente paciente também, né? A importância da paciência e da plena atenção. Então, aqui continuando, e agora a gente vai chegar nessa questão dos quatro kayas, que às vezes são traduzidos como corpos, às vezes são traduzidos como vestes. E nenhuma dessas traduções é boa, para falar a verdade. Em última análise, todos os fenômenos carecem de existência inerente. Em última análise, todos os fenômenos são shunya. Todos os fenômenos são zerados de separatividade. Portanto, examine a essência de qualquer aflição mental ou experiência de sofrimento. Examine, busque essa essência. Há uma essência aqui? Alguma essência que é uma essência cuja natureza inerente é o sofrimento? Eu tenho um eu inerente em mim
que é um eu sofredor, ou essas experiências, elas são experiências que sempre vão me causar sofrimento, há uma essência ali, uma centelha de sofrimento ali, que é permanente, porque se é uma essência do ponto de vista budista, então é algo permanente, é algo que não se transforma, é algo que está fora do samsara, é um atman. Mas a gente não consegue localizar essa essência. Os fenômenos, eles são tão vazios de eu quanto nós somos, quanto os seres o são. Os fenômenos não têm um Atman individual, assim como nós não temos um Atman individual também. Então, essas experiências, essas aflições mentais, os kleshas, eles não surgem de nenhum lugar. Eles não surgem de um início. E como isso não surge de um início, como não surge de nenhum lugar, essa essência, a essência real, é o Dharmakaya não nascido. Então você esvazia, 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 até perceber que todas essas coisas que parecem tão concretas, elas não vêm de lugar nenhum, elas não surgem de lugar nenhum, porque não há algo inerentemente existente que surja de alguma outra coisa inerentemente existente. Aqui ele está nos fazendo voltar para aquela ideia que a gente vê em textos Madhyamika, que é aquela ideia de que é a ideia da não produção. Eu não sei se vocês lembram dessa ideia, né, que para quem talvez esteja vendo isso pela primeira vez, pode parecer uma ideia meio louca. Mas qual é aquela ideia de não produção? De que nenhum fenômeno é de fato produzido e de que nenhum eu é de fato produzido. E por que que nenhum fenômeno é de fato produzido e por que que nenhum eu, nenhum ser é de fato produzido? Porque não há um eu separado e não há um fenômeno separado. É aquela ideia de que se eu produzo algo, significa que tem um produtor, um criador que teria existência inerente, que está lá separado da sua cria, daquilo que ele produz. E um produto que viria a partir disso, que também é algo concreto, é algo separado, é algo, então, que tem uma existência inerente. As coisas não surgem a partir de si próprias, mas elas também não surgem desse mecanismo de produção. Elas surgem de uma forma interdependente. Então não é simples eu dizer, por exemplo, que o samsara ele nasceu em tal momento. O samsara surgiu a partir de tal coisa, a partir de tal ser. Do ponto de vista budista, não vai se dizer isso, por isso que se fala que o samsara ele existe desde tempos, sem início, porque eu não consigo localizar a sua origem fenomênica. Eu não consigo localizar a origem fenomênica disso que eu chamo de eu. Né? Lembrando que o eu não é só a nossa personalidade desta vida. Essa sensação de eu é algo que a gente vai carregando vida após vida, porque enquanto tivermos um fluxo mental, em alguma medida, um fluxo mental aprisionado ao samsara, em alguma medida teremos uma noção de eu separado. Então, não surge de nenhum lugar. É sem início. Eu não consigo traçar um início. O que também não surge de nenhum lugar e que também é sem início? É o Dharmakaya não nascido. O Dharmakaya é sem início. O Dharmakaya é sem lugar. O Dharmakaya é não nascido, é não produzido. Porque o Dharmakaya, ele é não fenomênico. Então aqui ele está fazendo um exercício para pensar, você busca tanto a essência do seu sofrimento, você se apega tanto a esses fenômenos e a essas situações que parecem ter existência própria, que parecem ter existência intrínseca, mas quando você vê, nada disso tem existência intrínseca. Tudo é vazio de existência inerente. E para além, então, desse, desses fenômenos, para além, então, dessa percepção enganosa, direcione a sua mente para o Dharmakaya, que também é não nascido e que também não está em lugar algum. E por não estar em lugar algum, está em todos os lugares também. Porque algo que é situado, se eu consigo delimitar o lugar de algo, ele só está ali e não está em outros locais.
Mas se algo não está em lugar algum, ele está em todos os lugares. O que não surge, não cessa. Então, é o Sambhogakaya incessante. Não surge e nem cessa. Eu e os fenômenos, nós não surgimos e nem cessamos. Porque não há um eu inerente que surja e não há um eu inerente que cesse. Os fenômenos não têm uma essência inerente que surja e que cesse. Nós estamos apenas nesse jogo, nessa teia de causalidade e interdependência, nessa interação de causas e condições, que, devido ao poder de avidya, devido ao poder da ignorância, dão essa falsa noção de que as coisas nascem e morrem. E em termos relativos, elas nascem e morrem, mas em termos últimos, nada de fato nasce nem morre. Nada de fato surge nem cessa. E isso é o Sambhogakaya incessante, a veste de êxtase, o êxtase incessante do Sambhogakaya. Visto que o que não surge nem cessa, não permanece nesse ínterim, não surge nem cessa. Então eu não posso situá-lo, eu não posso limitá-lo a um momento, eu não posso limitá-lo a um local. É o Nirmanakaya não situado. Esse não situado vem do sânscrito e é uma palavra difícil de traduzir. Apratistita. Essa palavra, ela significaria algo, e é algo que a filosofia budista usa muito essa palavra, mas quando diz que essas coisas, elas não têm uma substancialidade que você possa localizá-las, e por isso elas são não localizáveis, elas não estão situadas no local específico, digamos assim. E a gente vai ver melhor o que que é esse Nirmanakaya. Muitos de vocês já têm certa familiaridade com esse termo. E por que que o Nirmanakaya é chamado de não situado? E como esses são indivisíveis em essência, o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya, eles têm essa indivisibilidade, né? Porque a gente tem que pensar que o eu e os fenômenos, eles não são indivisíveis. Toda a questão de Shunya, do vazio, é justamente você perceber que no mundo fenomênico não há nada indivisível desse ponto de vista. Mas o Svabhavikakaya, ele é justamente aquilo que é indivisível. O Dharmakaya, o Sambhogakaya, então, e o Nirmanakaya, eles têm essa natureza de indivisibilidade. Ver as percepções ilusórias como as quatro vestes de um Buda é a instrução para reconhecer esses quatro kayas. Então, perceber o que ele está fazendo aqui é o Lojong. Gente, é a transformação, é a transmutação. Eu perceber que as minhas percepções ilusórias, a partir do momento que eu vejo que não há existência inerente, eu volto a minha mente para esses kayas. Eu volto a minha mente para algo que está além do mundo fenomênico. E assim eu transmuto o foco da minha mente. E assim eu percebo que há o samsara, há o sofrimento, e esse sofrimento me instiga a buscar a libertação do samsara. Mas o que que é essa libertação do samsara? Para onde que ela leva? Do ponto de vista do ponto de vista Mahayana. Então, do ponto de vista Mahayana, ela leva para isso. Ela leva para o Nirmanakaya, para o Sambhogakaya e para o Dharmakaya. Então vale a gente fazer uma breve revisão, né? Até porque esse não é o assunto de hoje, o assunto principal. O assunto principal é o Lojong, né? Mas Lojong, a ideia é que nos leve para isso, porque o Nirmanakaya não é nada mais do que um fluxo mental transmutado, de certa forma, né? Quando a gente alcança essa transmutação, a libertação do samsara, então o Nirmanakaya ele surge, ou melhor, se alcança isso que já vinha sendo produzido. O Nirmanakaya ele tem que ser tecido, ele tem que ser produzido e há tantras que se voltam
para tecer essa veste. Essa veste, às vezes traduzida como a veste da emanação, né? A veste de luz, a veste luminosa. Tem um comentário aqui. O pessoa, ou a pessoa, o Nirmanakaya, a pessoa, né? Eu vou respeitar aqui o artigo. Depois ela me fala qual é o gênero dela. O Nirmanakaya seria uma veste que percebe que os fenômenos não são passíveis de classificação. Sim, o Nirmanakaya é uma veste que percebeu o vazio, né? A pessoa, quando ela chega nesse estado que ela consegue tecer e, digamos assim, vestir o Nirmanakaya, quando ela alcança esse estado, é porque ela percebeu o vazio de eu e dos fenômenos. E por isso que Nirmanakaya, pessoa, é chamado de não situado, porque o Nirmanakaya, ele não se assenta num senso de um eu separado, num senso de um eu que pode ser localizado. Ele não se assenta na ignorância. É um corpo produzido pela sabedoria. É um corpo tecido pela sabedoria. Então, é essa veste luminosa e sutil. E é com essa veste que os bodhisattvas atuam no mundo. No mundo sutil, inclusive, no mundo dos sonhos, inclusive, aparecendo para aqueles que são dignos, ou né, para aqueles que estão buscando, mas que por algum motivo podem ter um bom karma de ter um sonho. Às vezes acontece em transmissões, etc., transmissões tântricas e tudo mais, transmissões de ensinamentos, né? Pode acontecer. Não é nada tão absurdo assim. E obviamente, né, não precisa falar, mas é sempre importante reforçar. Eles nunca vão possuir o corpo de alguém, né? Aqui a gente não está falando de mediunidade, nada disso que outras vertentes religiosas, etc., falam. Nunca vão fazer isso. Mas o Nirmanakaya é essa veste, então, que permite com que um Bodhisattva vivo, encarnado num corpo físico, consiga acessar uma pessoa, consiga se comunicar com uma mente que está a quilômetros de distância, que está do outro lado do mundo. E também que permite que haja uma comunicação por meio dos sonhos, por meio de formas com formas que talvez já não estejam mais encarnadas, com bodhisattvas, melhor dizendo, que já não estão, talvez atualmente, num corpo físico, mas ainda assim eles conseguem acessar este mundo por meio do Nirmanakaya. O Nirmanakaya ele atua no mundo do desejo, que é o mundo onde nós estamos, no Kamadato, né? E é muito importante, então, dentro do voto do Bodhisattva, esse foco no Nirmanakaya, tecer o Nirmanakaya para continuar a auxiliar os outros seres. Tem o Tantra, o Guhya Samadhya Tantra, que o Tsongkhapa enfatiza bastante, que é um Tantra voltado para justamente esse processo de construção do Nirmanakaya, dessa veste luminosa. Nós temos também o Sambhogakaya, que já seria a veste da bem-aventurança, algo muito mais sutil, e que, pelo que eu entendo nos textos, é algo que está além do mundo do desejo. O Sambhogakaya é algo que, pelo que eu entendo, já se relaciona com o mundo da forma, das formas sutis. E ele é chamado de a veste da bem-aventurança, ou a veste de êxtase. E alguns tantras vão enfatizar também esse êxtase do Sambhogakaya, como, por exemplo, Heruka Chakra Samvara, que é um tantra voltado para a compaixão, um tantra voltado para a bodhicitta, que vai enfatizar então o êxtase da compaixão, o êxtase de uma mente que alcançou a bodhicitta última, a bodhicitta absoluta. Então, essa totalidade, esse êxtase dessa mente se refere ao Sambhogakaya, e que é algo que é muito pouco detalhado nos textos, né? Então a gente tem sempre que tomar muito cuidado quando fala disso, e até porque também acabam vindo, às vezes, interferências de outras literaturas também. E temos o Dharmakaya, que é a veste da verdade, a veste da sustentação,
da sustentação cósmica, né? Que é verdade com V maiúsculo. E qual que é a verdade com V maiúsculo? Não tem muita gente aí que transita em meios teosóficos, quando se diz lá no lema, não há religião superior à verdade com V maiúsculo? Qual que é essa verdade com V maiúsculo? A verdade com V maiúsculo é a não dualidade, é a unidade total. Unidade total soa até um pleonasmo. Então, é o um. Isso é o Dharmakaya. Dharmakaya é essa absolutividade. Isto é o Dharmakaya. E o Dharmakaya é algo que, pelo que a gente entende nos textos Mahayana, somente um Buda realmente chega a esse estado de Dharmakaya. Né? Somente um Buda tem uma percepção direta do Dharmakaya, que é a realidade última, de fato. O Dharma último. E o Svabha Vikakaya, a veste da natureza intrínseca. O Svabha Vikakaya, essa natureza intrínseca, essa quarta veste, o que que é dito sobre ele em alguns textos, né? Tem um texto, tem um personagem que eu gosto, o Budon, do núcleo Zalu, lá do século XIV, comentando um texto Kala Chakra, que o Budon fala, o Svabha Vikakaya é essa natureza intrínseca do próprio Dharmakaya. E como que essa natureza intrínseca ela se faz presente no Sambhogakaya, no Nirmanakaya? Porque afinal, essas outras vestes, elas derivam do Dharmakaya. Elas emanam do Dharmakaya. Então, o Svabhavikakaya é essa natureza intrínseca que liga essas outras vestes ao Dharmakaya. E é claro que, num sentido geral, é o Svabhava real. É o Svabhava que está presente em tudo, que é o Atman, que é a Alaya, que é a Dharmata, que daí vai ter vários nomes na filosofia budista e em outras filosofias indianas também. E a gente tem outros nomes que são usados também. Tem Sahajakaya, né, a veste inata, também se referindo ao Dharmakaya, ao Svabhavikakaya. Tem também o Jnanakaya, a veste da gnosis, a veste de Jnana, que também é usado como um sinônimo para o Dharmakaya, porque é quando se alcança a última Jnana que se alcança a percepção direta, o pleno despertar de um Buda, a percepção direta da realidade última, do Dharma último, que se alcança então o Dharmakaya. E por isso que ele é chamado também de Jnana Kaya. Então a gente tem alguns nomes que variam, né, mas os três principais são esses: Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, e o Svabhavikakaya representando essa natureza intrínseca que é o próprio Dharmakaya, do qual emanam os outros Kayas, as outras vestes ou corpos, como vocês podem ver traduzido por aí. Eu não gosto da tradução corpo, né, mas é a que a gente mais vê traduzida em textos budistas. E não que a tradução veste também seja a melhor do mundo, mas acho que é ainda melhor do que corpo. Né? E principalmente quando a gente pensa no Nirmanakaya, essa ideia de algo a ser construído, né, algo a ser tecido. Então aqui é só mais uma imagem mostrando aqui os estágios, né? Que seria, por exemplo, uma imagem do Buda representando o seu Nirmanakaya. E a gente já teria outras imagens, os 5 Dhyani-Budas aqui, Vairocana no centro e os outros 4 Dhyani-Budas, Ratnasambhava, amarelo, Amoghasiddhi, verde, Akshobhya, azul, e Amitabha, vermelho, né? Esses Dhyani-Budas e Vairocana, aqui branco, representando o que seria o, o estado do Sambhogakaya, né? E o próprio Vajrasattva aqui, nessa imagem, também como uma emanação desse estado. E cada um, então, representando
cada um dos 5 aspectos de Jnana, das 5 Jnanas, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Tem um sutra, o Sutra sobre os 3 Kayas, que fala e faz essa relação. Então eu achei interessante essa imagem aqui. E aqui, numa imagem maior, né, temos Vajradhara representando o Dharmakaya, ou a mente que alcançou o Dharmakaya, né? Então, representando essa totalidade, representando essa unidade, essa absolutividade que está presente nos seres, que na linguagem Kala Chakra é relacionada a Vajradhara. No aspecto cósmico, é chamada de Adi Buda. Então, assim como aquele outro dia que o texto falava de Alaya e a gente acabou indo longe, né? Vejam que esse texto aqui também, em momentos, ele nos leva para outros pontos. E em momentos ele nos leva, inclusive, para o Vajrayana, ele nos leva para questões filosóficas profundas e também para a linguagem tântrica. Mas o fato, então, é buscar ver que há algo além do samsara, né? E ver que o samsara, ele é sem uma essência própria, mas que o Dharmakaya está presente em tudo. E que buscar o Dharmakaya, buscar o Sambhogakaya, buscar o Nirmanakaya, é a atitude mental de uma mente que não fica se focando somente no sofrimento, nas aflições ligadas a um eu, a sensação de um eu separado, a ideia de fenômenos separados, a ideia de uma falsa existência inerente, individual, separada para esses fenômenos e para o eu, mas que se volta para beneficiar a todos os seres, que se volta para uma Mahayana e que se volta então para o que está além do samsara, para a libertação do samsara, mas também para alcançar o pleno despertar de um Buda, né? Porque é o melhor jeito de beneficiar os outros seres. E quando ele fala, tinha mais um ponto que eu só gostaria de mencionar aqui, esse Nirmanakaya não situado, isso também é uma linguagem bem Mahayana. Porque o Nirvana Mahayana que se busca, e aqui eu não estou falando do Nirvana último de um Buda, mas a libertação que se busca no Mahayana seria essa libertação não situada. O que é uma libertação não situada? É uma libertação que ela não para num estado, digamos assim, de sono ou de estase, ou que ela não para num ponto em que a pessoa não consiga mais retornar, já que toda a questão, inclusive o propósito de tecer o Nirmanakaya é que você retorne, que você continue atuando em prol dos outros seres. E por isso que se fala também em alguns textos, né, que o Nirvana não situado é o Nirvana que se busca no Mahayana. E aqui está usando o Nirvana como sinônimo de libertação. A palavra Nirvana em sânscrito, ela tem vários níveis e ela pode ser usada em diferentes sentidos. Há diferentes níveis de Nirvana. Aquele Nirvana Theravada, que é aquela liberação temporária, né? Que é até o próximo, até o final do Kalpa, que pra gente parece algo eterno, mas é temporário, e que ela é individual, né? Que a pessoa não consegue mais voltar, porque ela se desliga do samsara. Ela não se libertou totalmente, ela se desligou, porque ainda há rastros de dualidade naquela mente, né? E pode inclusive haver alguns kleshas ainda latentes naquela mente. E há esse nirvana não situado, que é esse nirvana mahayana, que é então você faz o compromisso de continuar renascendo vida após vida para auxiliar os outros seres, né? Você não encara o nirvana como uma fuga, mas na verdade como um meio de auxiliar os outros seres. Então aqui retornando. E é claro, ao Mahaparinirvana, que aí sim é o Nirvana de um Buda, que aí é o estágio final do Mahayana, né? É o fim da senda graduada, é quando a pessoa finalmente se gradua e ganha o seu, ganha o seu diploma de Buda. Vocês viram que não tem muitos, né? Então,
tudo que nos prejudica também se mostra muito gentil, pois inspira nosso treinamento nos dois tipos de bodhicitta. O malfeitor destaca como estamos sem antídoto e como deixamos de perceber o início das aflições mentais, como a gente não percebe que as aflições ainda estão ali e como determinadas situações são situações que servem de gatilho para que aquelas aflições mentais venham à tona. Então, pensar realmente, né, afinal, esse é o terceiro ponto Lojong, transformar as adversidades no caminho para a iluminação. Então, pensar que pessoas que nos fazem mal, situações que nos fazem mal, lembrando que tudo isso é o nosso karma em movimento, mas pensar então que tudo isso pode servir como um aprendizado. Não é necessariamente um aprendizado por si só. É um aprendizado se nós decidirmos que seja um aprendizado. Né? O karma não tem a intenção de nos ensinar nada. O karma é uma lei impessoal. Assim como a gravidade. Se eu tentar pular da janela, se eu tentar achar que eu vou sair voando e eu cair, a gravidade não tem a intenção de me ensinar nada. É apenas como as coisas são. É apenas uma lei. Mas eu posso usar isso como aprendizado para não tentar pular mais da minha janela. Né? Então, essa é a questão aqui. Eu usar isso, essas situações, como aprendizado e pensar que realmente eu tenho que transformar a minha mente, eu tenho que mudar os meus estágios mentais, os meus estados mentais. E eu tenho então que cultivar os antídotos para não ficar mais suscetível a essas situações que o karma me apresenta. Então, pensar em tudo isso como uma emanação do guru, como uma emanação do próprio Buda. Isso é difícil, né? Quando a gente lê, até é bonito, mas colocar em prática e pensar que as coisas ruins que nos acontecem são como uma emanação do próprio Buda, são como um instrutor para nós, isso é sempre mais complicado de colocar na prática. Mas é importante que a gente coloque, porque faz parte desse treinamento de renúncia ao eu, de entender que o eu é vazio de existência inerente, de entender o karma também. Se você passar por um sofrimento intenso, como resultado de uma doença grave, como a lepra, né? E a lepra no Tibete medieval matava a pessoa, não tinha muito o que fazer. A hanseníase, pense, se não fosse por esse sofrimento, eu estaria envolvido com as atividades desta vida, no sentido de que eu estaria focado somente nas atividades mundanas. Mas isso me fez lembrar do Dharma, quando eu deixei de praticá-lo. Essa adversidade deve, portanto, ser a atividade do guru e das três joias. No sentido de que eu devo encarar essa adversidade como realmente um guru que está me ensinando, e como algo tão precioso quanto as três joias. Então, vejam que não é fácil, né, se colocar nesse, nesse tipo de perspectiva, nesse tipo de estado mental. E aqui ele dá até um exemplo extremo, que é o exemplo de alguém com a lepra, né? Mas pensar que muitas vezes quando as pessoas se afastam, perdem o foco devido às distrações, e aí quando algo ruim acontece, esse foco ele pode ser retomado, né? Porque é nesses momentos de emergência que a gente tende a a retomar o foco, na esperança de que pelo menos, mesmo que a situação não se resolva, mas pelo menos a gente tem alguma esperança para o futuro. E uma forma também de se desapegar dessa condição presente e se desapegar do próprio eu. Em suma, devemos chegar à convicção sincera de que, assim como a bodhicitta surge na dependência do guru, né, é necessário um guru para nos ensinar sobre bodhicitta. Um guru aqui, um texto, um ensinamento. Sem acesso ao ensinamento, eu não vou saber o que é bodhicitta. A dupla bodhicitta também pode se desenvolver com base nos malfeitores e no sofrimento. A dupla aqui é aquela bodhicitta que é tanto de aspiração, como também a bodhicitta engajada, a bodhicitta na prática, né? A prática das paramitas.
Esses são, portanto, equivalentes. Então, pensar que o guru e os malfeitores, eu não pensei numa tradução melhor, mas as pessoas que nos fazem mal, né, em geral, aqui, pensar que ambos são, na verdade, instrumentos, são, na verdade, gurus, instrutores, para que Bodhicitta desperte em nós. Então, é basicamente encarar isso para quem lê a literatura esotérica, ocultista, né? É encarar a vida como um grande teste. É como o que a Luz no Caminho nos ensina, né? De encarar a todos como instrutores. E aqui, então, ele agora vai para o ponto da ação, porque tudo isso, lembra que, quando a gente viu na reunião passada, esse processo de transformar as adversidades no caminho para a iluminação, ele tem o aspecto da meditação, então tudo aquilo se refere a como meditar, sugestões de prática de meditação, né? Como que eu vou encarar esses sofrimentos da minha vida, ou encarando como oportunidades, como gurus, e direcionando a minha mente para o Dharmakaya, para o Sambhogakaya, para o Svabhavikakaya, o Nirmanakaya, mas agora ele vai falar da ação, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa até até esse ponto? Alguém gostaria de fazer algum complemento? Eu vi que a Erinice colocou uma coisinha aqui no chat. Assim, é uma frase, né? Ninguém é seu amigo, ninguém é seu inimigo. Todos são seus instrutores. E no final da reunião de hoje tem uma parte do texto que chega a ser parecida, bem parecida com isso aqui que a gente vê, né? Que tá lá em Luz no Caminho. Bom, se todos estão aqui em silêncio, em samadhi contemplativo, eu vou então continuar aqui falando. O texto raiz ele se refere então à prática especial de acumulação e purificação, que vai transformar a adversidade no caminho. E aí o Chekawa ele diz: a prática quádrupla é o melhor dos métodos. E essa prática quádrupla ela envolve quatro pontos também: arrependimento, restrição, apoio e antídoto. A gente vai ver em detalhes o que que seria isso exatamente, né? A prática da acumulação de mérito. Quando o sofrimento se abate sobre você e você pensa em como ficaria feliz se o sofrimento desaparecesse, contemple o seguinte: não querer sofrer, mas desejar ser feliz é um sinal de que é preciso acumular as causas da felicidade. A gente volta para toda aquela questão que é sempre enfatizada no Mahayana, que os textos Lamrim enfatizam bastante, né? Essa preocupação com a geração de mérito, com a geração de karma positivo, ações positivas, que vão fazer então com que, já que eu vou gerar uma certa harmonia nessa teia interdependente, logicamente, os efeitos que eu colherei, ou os frutos que eu colherei, serão frutos positivos. Então, não querer sofrer, mas desejar ser feliz já é um primeiro ponto. Então é necessário acumular as causas da felicidade. Portanto, devemos fazer oferendas ao guru e às três joias, venerar a sanga e afastar influências deletérias. É claro que aqui a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente vê essas palavras, e eu estou tentando não censurar palavras, nem traduzi-las do jeito que eu acho que deveria ser, porque vocês vão ler muitos textos que vão ter esse tipo de linguagem tibetana, budista, medieval, e a gente tem que saber, então, ter uma boa dose de hermenêutica aqui. Quando ele fala em fazer oferenda ao guru e às três joias, obviamente não é no sentido de, de idolatria aqui, obviamente, né? É, como a Jane comentou, é necessário ter viveka, né? Então, para que a gente tenha viveka, a gente tem que saber lidar com coisas que, epa, peraí, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não tá muito condizente com o que talvez eu geralmente veja nos textos ou com o que a filosofia realmente ensine. Mas, enfim, fazer oferendas aqui é você ofertar
o seu trabalho. Lembra aquela ideia que a gente vê no Shantideva, no Siksa Samuchaya, de que agora o meu corpo pertence aos outros seres? E eles podem fazer o que quiserem com esse corpo? É óbvio que isso não é um ensinamento literal, mas é no sentido de que toda a minha vida em que eu estiver encarnado, enquanto eu estiver encarnado neste corpo, eu vou dedicar para beneficiar os outros seres. Isso, em termos Mahayana, eu vou dedicar à prática Mahayana. Eu vou dedicar a buscar me conectar com o Dharma, com a linhagem, a buscar preservar os ensinamentos, né, o que eu tiver acesso desses ensinamentos, para o benefício dos outros seres. Eu vou buscar auxiliar os outros seres. Então, essas oferendas ao Guru e às Três Joias voltam muito para aquela ideia da Guru Yoga. O que que é a Guru Yoga? É você visualiza um guru, por exemplo, aqui, né? Nós temos Chikawa e temos Togsmed Zangpo. Nós visualizamos esses dois. Não adianta eu querer pedir nada para eles, mas é eu me tornar disponível, buscar uma conexão com esse ensinamento, com essas mentes, para entender esse ensinamento e poder viver esse ensinamento, colocar em prática esse ensinamento e auxiliar os outros, ou divulgar esse ensinamento. Então, é nesse sentido aqui. E voltar a mente para as três joias, tomar refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha, né? Buscar se conectar com o Buda, com o Dharma e com a Sangha, né? Com aqueles que mantêm a linhagem, venerar a Sangha nesse mesmo sentido de Guru Yoga, né? Valorizar os mantenedores da linhagem, os ensinamentos que nos dão, buscar esses ensinamentos, buscar se conectar com esses gurus, porque no budismo a gente tem que saber de onde que vem o ensinamento, de onde que vem, a que escola, a que linhagem essa pessoa está ligada. Isso é algo que o budismo vai dar muita importância. Ensinamentos não vêm do nada. E afastar influências deletérias, né? Aí a gente vai ver um pouco mais sobre isso, que aí tem a ver também com afastar elementais, espíritos malignos que podem nos incomodar. Então, às vezes, exorcismos são necessários. Então, aqui, a primeira prática daquelas quatro práticas é a prática de acumulação de mérito. Então, devemos colocar a nossa energia nas acumulações físicas, verbais e mentais. Devemos tomar refúgio, gerar bodhicitta, fazer uma oferenda de mandala ao guru e às três joias, né? A geração da mandala na meditação. Que, em termos de outras linguagens ocidentais, é você buscar se conectar com aquela egrégora, né? A gente tem sempre que lembrar que a meditação do Vajrayana, ela sempre tem um quê de magia também. Ela sempre tem um muito de magia também. Então, fazer uma oferenda de mandala ao guru, visualizar um campo de mérito, um campo de luz, como a gente faz no início das nossas reuniões, né? Visualizar uma luz que nos cerca, um círculo de luz. Tomar refúgio nas três joias, visualizar um guru, né? Pode ser Shantideva, por exemplo, já que é muito ligado a essa linhagem Lojong aqui. E gerar um pensamento com convicção, né? E aqui ele já está levando mais para algo pessoal. É claro que numa prática geral você vai levar o pensamento para bodhicitta, para buscar auxiliar os seres. Mas aqui é pensando que, em termos bem Lojong, que eu possa tolerar a doença se este for o meu karma. Que eu possa ser agraciado com a cura se este for o meu karma. Mas que nada disso me afaste da prática do Dharma. E se chegou a hora da morte, que eu esteja pronto a recebê-la. Que eu esteja pronto para receber a morte. E que isso não seja um motivo para me afastar da prática do Dharma. E para me afastar do foco em bodhicitta, do foco nos outros seres. A segunda prática é a prática de purificar ações negativas. Se não queremos sofrer, é sinal de que devemos abandonar a causa do sofrimento, que são as ações negativas, as ações danosas. Sentir arrependimento pelas ações prejudiciais que cometemos no passado é o poder
do arrependimento. Prometer nunca repeti-las, mesmo ao custo da própria vida, é o poder da restrição. Então, aquele compromisso, né? Primeiro você. O que em textos muitas vezes é traduzido como a confissão, né? No Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, é o segundo capítulo, o capítulo da confissão das negatividades. Você confessa a si próprio, principalmente, e a partir daí você promete nunca mais repeti-las, ou se compromete a tentar não repeti-las. Né? Não pode ficar fazendo promessa vazia também. Então, se comprometer a tentar é melhor do que prometer nunca ou jurar nunca, porque os kleshas são muito poderosos, as aflições são muito poderosas. Então, mas se comprometer com o esforço de não repeti-las, mesmo ao custo da própria vida. É o poder da restrição. Então, a partir daí, tomar refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha e gerar bodhicitta. Esse é o poder do apoio, é o suporte. Né? Você não está sozinho, você tomou refúgio, você está buscando se conectar, você está tentando levar a sua mente para além dessa vibração mundana. Né? E aí isso tem a ver com aquele fator mental da direcionalidade cetana ou chetana, se a gente quiser pronunciar de um jeito mais sânscrito, né? Esse fator da direcionalidade, para onde eu direciono a minha mente? Se eu direciono a minha mente para as três joias, se eu direciono a minha mente para a bodhicitta, como que isso altera os meus estados mentais, né? E como que isso facilita a meditação também. Então, aqui eu tô tentando explicar em termos mais budistas, né? Para não falar em egrégora nem nada, que também funciona esse tipo de explicação, mas é como que eu me conecto de forma sutil com a linhagem, com Buda, Dharma e Sangha. E esse é o poder do suporte, porque não estamos sozinhos nesse tipo de prática. Se for uma prática sincera, né, não estaremos sozinhos nessa prática, não completamente sozinhos. É o poder do apoio. E meditar no vazio, meditar em Shunya, recitar Dharanis. Dharanis são aqueles textos mais longos, aquelas invocações mais longas, aqueles mantras mais longos. E mantras especiais, né? O mantra, lembrando que a palavra mantra ela significa proteção da mente, proteção do órgão mental, ou proteção do pensamento, a proteção de manas. Como que eu direciono a minha manas, como que eu não permito que a minha mente fique divagando muito por aí. E o mantra ele ajuda então e eu começo a vibrar, né? Eu gero um tom vibratório em relação a uma virtude, em relação àquilo que aquele mantra significa, representa. E assim por diante. Esse é o poder da ação do antídoto. Aqui ele usa o vazio como, né, o vazio é aquele grande antídoto que é sempre muito citado nos textos budistas, mas há outros antídotos também, né, para, digamos assim, aflições mais específicas, mais pontuais, etc. Todas as virtudes, na verdade. Meditar sobre as diferentes, as 6 paramitas, ou as 7 paramitas, ou as 10 paramitas, ou outras virtudes, tudo isso funciona também como antídoto. Tudo isso entra nesse rol aqui, né, do poder da ação do antídoto. Isso é basicamente colocar a mão na massa, que é colocar a mão na massa de uma forma meditativa. E é claro que isso tem que se refletir também nas ações ao longo do dia, nas ações ao longo da vida, né? Então, esses 4 pontos aqui estão todos conectados. E assim devemos confessar adequadamente os nossos erros por meio desses 4 poderes, né? Confessando os erros, confessando os equívocos, tendo uma sinceridade radical para consigo próprio, né? É aquela coisa, pensa que na meditação ninguém está te vendo, é só você com você. Então, só você consigo próprio, então, né, tire as máscaras e confesse realmente. E veja o que, que dá para transformar ou não, né? E é um jeito de se colocar em numa espécie de análise, inclusive pode ser útil para meditação analítica também. E terceiro, a prática de fazer oferendas a influências prejudiciais.
Ofereça tormas. Tormas são uns bonequinhos, umas espécies de esculturas que eles fazem, que são feitas, se eu não me engano, de farinha, né? E elas são usadas em muitos rituais, no budismo tibetano, principalmente. Mas é uma coisa até que vem da Índia, apesar da palavra torma ser uma palavra tibetana, né? E muitas vezes elas são usadas justamente para aplacar influências malignas, para afastar influências malignas ou influências de elementais que podem estar atrapalhando a meditação naquele recinto, naquele ambiente. A gente tem sempre que lembrar que o Mahayana tem o seu aspecto mágico também, que é o Vajrayana, né? E o budismo tibetano ele tem esse aspecto teúrgico muito forte. Então, ofereça tormas e faça orações sinceras. Sim, Irenice, quando a gente fala na sanga aqui, é a sanga espiritual, é a sanga dos bodhisattvas, a sanga daqueles que já se libertaram, não é a sanga física, né? Não é a sanga lá, o grupo lá da esquina, ou a sanga virtual, né? O grupo, aqueles grupos que o povo fica sempre brigando, etc. Não, não é nada disso, não. Essas não são fontes de refúgio último. A gente tem sempre que tomar cuidado, né? O budismo ele diferencia muito bem o que que é um refúgio último e um refúgio mundano. Refúgio mundano é quando a gente deposita a nossa confiança em coisas mundanas, ou até mesmo em divindades, em elementais, e busca benefícios mundanos, egoístas, a partir disso, desses tipos de idolatria. Já o refúgio último é o Buda, é o Dharma e a sanga espiritual, porque eles realmente eles têm a solução final, a solução última para os seus problemas. Eles têm a solução final para o samsara. Eles levam para a libertação do samsara. Então, ofereça tormas, faça orações, preces sinceras, dizendo, já que você apoia. Isso aqui está dizendo, né? Se você estiver sendo afligido, se você sabe que está sendo afligido por um elemental, faça uma torma para ele e diga: já que você está me atrapalhando, eu vou encarar isso como um teste. Então você está me ajudando, na verdade. Você está ajudando o meu treinamento. Né? Você está me espezinhando aqui, você está me ajudando. Assim como as pessoas que nos incomodam, o texto aqui fala, né, que nos faz mal, etc., encarar isso como um teste. Então encare isso como um teste também. Já que você apoia o meu treinamento em Bodhicitta, você é muito gentil. Por favor, continue. Faça com que todo o sofrimento dos seres sencientes amadureça em mim. Né? Então aqui ele está dizendo, pode vir e traz mais, inclusive. Se você não for capaz de fazer isso, ofereça tormas, cultive bondade amorosa e compaixão e deles o comando. Através de tudo o que eu fizer para ajudá-lo agora e no longo prazo, não obstrua a minha prática do Dharma. Pensar que o Buda, o Buda conversava, né, com esses seres. E o Buda ia lá e falava: então, você também está no samsara. Eu posso te ajudar também, de alguma forma. Você não é humano, não vai se libertar, mas eu posso. Ainda assim, você pode se beneficiar de alguma forma na minha presença, né? E é claro, se a pessoa tiver com uma vida equilibrada e bem com as práticas em dia, com uma mente tranquila, harmônica, ela não vai se tornar, ela não vai ser tão suscetível a ataques desse tipo, né? Porque esses ataques muitas vezes eles não são nem esses seres que do nada vêm e te atacam. Muitas vezes eles são direcionados. Alguém invoca esses seres para te atacar. Isso acontece, gente, né? Tá todo mundo aqui no Brasil. Todo mundo conhece uma história aí de alguém que faz algo contra, contra o vizinho, etc, né? Mas nesses ambientes espirituais isso também acontece quando, né, uma escola não gosta da outra, etc. Mas a questão aqui é estar preparado para esse tipo de ataque e não se abater. E saber também como aplicar antídotos a esses tipos de ataques, se necessário. E ofereça tormas aos protetores do Dharma, e peça-lhes que pacifiquem quaisquer circunstâncias que possam impedir a prática do Dharma. E, em vez disso, criem circunstâncias mais favoráveis, né? Os protetores do Dharma também seriam aquelas, digamos assim, seriam seres.
espíritos menores que, que têm essa função de proteção da mandala, que são domados e servem para proteger a mandala, né? E é um tema muito polêmico hoje em dia também, na escola Gelugpa, principalmente. Mas então, pedir para que esses protetores protejam a mandala e impeçam que hajam interferências alheias, né? Até para que eles afastem as influências negativas, e é comum em transmissões tântricas que haja invocação desses seres quando está se construindo a mandala, antes da transmissão propriamente dita. Mas é claro que isso aqui também se refere muito a esse contexto, né, tibetano, em que há muitos rituais, etc. Na nossa prática diária, no dia a dia, como não monges e como pessoas que estão vivendo sua vida normal, não tem por que a gente ficar se preocupando em fazer torma e ficar invocando protetores, etc. Mas sim a gente se focar, né, no que há de essencial de fato, porque tudo isso aqui é acessório, né? O essencial é realmente se voltar para bodhicitta, para o vazio, para a sabedoria e meditar sobre os principais tópicos do Dharma, né? Meditar aplicando os antídotos também, aqueles antídotos que vão ajudar a nós superarmos os nossos vícios, né? As nossas aflições mentais, os nossos clichês. Isso que é o essencial de fato. E infelizmente, às vezes, as pessoas perdem o foco porque, né, nessas práticas ritualísticas tem muita. É tudo muito pomposo, sempre, né? Rituais em geral tendem a ser pomposos e tem que ser pomposos. Você tem que ter os instrumentos, tem que ter tudo, tem que montar tudo aquilo, tem que usar cores especiais, o dia especial, etc. Um momento astrológico. E as pessoas às vezes realmente se perdem nesses acessórios e o budismo tibetano acaba perdendo toda a sua essência filosófica, que é o Mahayana. Então, lembrando, o nosso foco aqui é a filosofia Mahayana acima de tudo. Para integrar as circunstâncias imediatas no caminho, deve-se fazer como diz o texto raiz. O que quer que você encontre, aplique a prática. Qualquer que seja a situação na sua vida, pense que é uma oportunidade para a prática do Dharma. A prática do Dharma não é só eu vou meditar hoje às 6 da tarde, ou eu vou meditar todo dia às 6 da tarde, e essa é a minha prática. Né? Ou então no domingo eu me dedico a estudar um pouco mais, etc. Ou, né, vou num centro budista, eu encontro um grupo. Só isso não é a prática. A prática ela deve ser realmente a cada momento, deve ser a cada situação da vida. E por isso que é importante a gente saber transformar as adversidades, porque elas inevitavelmente vão aparecer. Né? Se a gente está no samsara, o samsara já é uma grande adversidade. Caso você experimente um sofrimento intenso como resultado de uma doença súbita, influências prejudiciais, encontro com um inimigo ou algo semelhante, considere como existem inúmeros casos de tal sofrimento no mundo e sinta compaixão por todos os afetados. Então, buscar tirar o foco do eu também, né? Quando a pessoa está em algum sofrimento extremo, em algum sofrimento intenso, e pensar que outros seres também estão sofrendo, em situações semelhantes ou de forma pior, talvez, né? Aqui eu vou até voltar, eu vou sair um pouco aqui do foco mais só budista, mas eu lembrei de um texto. Tinha um texto da Blavatsky que ela falava que ela estava muito mal lá quando ela já estava, né, sendo afligida por muitas doenças. E aí, e meio que numa espécie de meditação, o mestre dela, né, daquela forma de comunicação mente com mente, ajudou ela a direcionar a sua mente para o sofrimento de outros seres, para o sofrimento de outras pessoas, e como que aquilo foi um alívio para ela. Porque de repente aquele sofrimento do corpo dela, ele ficou em segundo plano. E aí ela pôde pensar nesses outros seres e gerar compaixão por esses outros seres. Então aqui é só um exemplo, né? Um exemplo de uma personagem razoavelmente recente e ocidental e tal, mas aplicando esse tipo de prática.
né? E então vejam como que é um tipo de prática muito pode parecer muito útil, né? Pode ser muito útil se a gente aplicá-la, mas tem que aplicar da forma correta, porque a gente faz esse tipo de prática para gerar a compaixão, né? Não é aquele tipo de prática para pensar, é realmente eu tô melhor que essa pessoa, né? E aí, até que eu não tô tão mal, né? Não é esse tipo de pensamento. Que na nossa cultura a gente vê isso muito, né? Eu tô falando isso porque na cultura brasileira existe muito essa mentalidade de eu poderia estar pior, né? Eu pelo menos não tô lá naquele lugar que as pessoas passam fome, etc. Pelo menos eu tô aqui. Não, mas é justamente para gerar compaixão. Então, vou até reler aqui desde o início. Caso experimente um sofrimento intenso, doença súbita, influências prejudiciais, encontro com o inimigo ou algo semelhante, considere como existem inúmeros casos de tal sofrimento no mundo e sinta compaixão por todos os afetados e atraia todo esse sofrimento para o seu coração. O considere como esse dano ajuda no seu treinamento em bodhicitta, como esse seu próprio sofrimento e ter ciência do sofrimento alheio, que também pode causar mais sofrimento a você. Considere como isso te ajuda a treinar em bodhicitta, porque você percebe que não é só você. Você percebe que há uma conexão aí sua com os outros nesse partilhar do sofrimento. E perceba então como que o grande problema é o eu e como é necessário então tirar esse foco do eu para poder auxiliar os outros, para poder se libertar do samsara e não ter mais esses tipos de sofrimento e auxiliar outros a se libertarem também. Reflita sobre como isso é comparável à bondade do guru. Se você vir alguém em perigo, assuma imediatamente o sofrimento dele. E sempre que você ou outra pessoa passar por uma forte aflição mental, cultive o desejo sincero de assumir as aflições mentais dos outros, né? De poder realmente se colocar no lugar do outro. Eu vejo isso muito como uma empatia no seu sentido real, né? Você acolhe esse outro no seu coração, você acolhe os seres no seu coração nesse sentido. Não é no sentido de que eu quero sentir essa mesma sensação ruim, mas como que eu acolho o outro no meu coração e a partir daí eu tento transformar essas adversidades no caminho para a iluminação. Como que isso reforça a minha convicção no Dharma, na senda, para que eu me transforme e possa ajudar esses seres, para que eu consiga transformar esse mundo. Tem alguns comentários aqui no chat, deixa eu ver aqui. O Dalimber falou, interessante essa prática, né? Esse caso que eu comentei da Blavatsky praticando isso aí que tá no texto. Afinal, os seus mestres são ligados a essa linhagem, a essa tradição. Porque isso ajuda a não ficar preso no próprio ego. Exatamente. É uma forma de você se desprender do eu. É uma prática Lojong, né? Mudar o foco. Reflita sobre como isso é comparável à bondade do guru, e se vir alguém em perigo, assumir o sofrimento, e sempre que você ou outra pessoa passar por uma forte aflição mental, cultivar esse desejo sincero, né, de assumir, de auxiliar os outros seres. Porque, de certa forma, o que a gente está vendo aqui é uma maturação. Se antes a gente viu aquela ideia de que você tem que imaginar os seres como sendo as suas mães que cuidaram de vocês e agora vocês querem retribuir, agora já é um processo de certa forma, se tornar a mãe dos seres, né? Se tornar como Aryatara, a compaixão em ação no mundo e agir em benefício dos outros seres. Todos esses métodos para trazer a diversidade para o caminho acabam com o desejo e o medo em relação ao samsara, que é a grande questão aqui, né? Se a gente se assustar com a mínima diversidade que aparecer na nossa vida, um mínimo obstáculo, isso demonstra que a gente ainda está muito apegado ao nosso senso de eu separado. E que a gente não está pronto, então. E que a gente ainda tem que treinar bastante. E que a gente ainda não fez
o mínimo do necessário para realmente poder se aprofundar na senda, para poder se aprofundar na busca, para poder se aproximar de uma Mahayana real. Então, buscar acabar com o desejo em relação às coisas do samsara, em relação às experiências do samsara, superar esse desejo, né? Transmutá-lo num outro tipo de desejo, transmutá-lo na bem-aventurança de Bodhicitta, que aspira libertar a todos os seres. E não ter mais o medo em relação ao samsara, ter o destemor, ter coragem, ter víria. No entanto, mesmo que finalmente cheguemos a tal caminho, que a gente chegue a esse caminho, treinar agora, separando as pessoas em amigos e inimigos, é como endireitar uma árvore torta, como diria Langri Tangpa. Então aqui conecta com a passagem que a Irinice trouxe, né? Que a gente está treinando, mas a gente ainda está separando aqui as pessoas entre amigos e inimigos. Então essa árvore ela está torta e ela tem que ser endireitada para entender que na verdade todas as pessoas, todos os seres, assim como todas as situações, são como instrutores para nós, né? São como gurus para nós, são como as três joias para nós. E como até ele falou também, acho que foi ainda nessa parte 3 na reunião passada, né? Pensar que os seres eles são tão preciosos porque a iluminação se dá na dependência dos seres. Sem os seres sencientes, não haveria um foco de compaixão, um objeto de compaixão, né? Então nem seria possível treinar numa Mahayana. A iluminação se dá na dependência dos seres. Então valorizar os seres sencientes, né? Vejam que não há espaço aqui para uma postura de eu contra o mundo, né? Ou de que dane-se o mundo e eu quero saber da minha libertação e cair fora daqui. Não há espaço para esse tipo de pensamento melancólico no Mahayana. Outros budismos podem, e acho que nenhum budismo vai pregar isso, nem o Theravada, de modo algum. Esse tipo de postura, né? Eu contra os outros. Isso é mais ocidental que não entende direito o budismo e cai nesses tipos de equívocos. A gente começou tão pontual hoje que eu já esgotei aqui os slides do terceiro ponto Lojong. Na reunião, na semana que vem, a gente começa com o quarto. Então, aproveitando esse tempinho, até quem quiser complementar com alguma coisa, Irinice, Jane e todos os demais aqui, quem quiser complementar ou no chat ou abrindo o microfone, se até quiser voltar para alguma parte aqui dos slides, fiquem mais do que à vontade. Você lembrou, Bruno, que na semana passada, né, o texto trazia, falava da preciosidade dos seres sencientes, porque sem eles não pode haver iluminação, né? Uhum. E me fez lembrar o que é mais, vamos dizer, mais até simples, é quando quando pessoas que precisam de algo material básico, alguém que está precisando de comida, um exemplo, ou de algo, e que procura as pessoas para pedir. É uma oportunidade daquele que está podendo exercer o dana, a paramita dana, claro que com discernimento, né? É uma oportunidade, veja, se não fosse aquela pessoa que está passando por essa necessidade de chegar a um ponto até de humilhar-se para pedir uma coisa básica, elementar na vida, né? Que, que sem ela falta até dignidade, e veja a preciosidade dos seres sencientes de modo geral, porque como é que a gente pode exercer, se a gente está na posição de exercer dana, né? Se não fossem pessoas, seres que precisassem, se submetessem a esse pedido. Então, Uhum. isso é tão complexo, né? Assim, bem para a gente refletir. Sim.
Uma bela reflexão, inclusive. Diga, Jane. Eu Eu imaginei ia porque você ligou a levantar, câmera. eu ia levantar a mãozinha, tem que ser educada. É, eu estava me rindo aqui, eu gosto muito desse assunto, Bruno, muito obrigada. Mas eu estava rindo aqui porque alguns às vezes falam assim: ah, o grupo da Laia é muito complicado, o grupo do Bruno é mais simples. Eu vi hoje como estava simples, aham. Esbada, bada, não sei o quê. Mas eu acho legal que você traz, porque realmente o budismo ele parece mais compreensível, ele parece que fala mais tranquilo, né, com o nosso pensar, da forma o pensar, a forma de agir. Mas eu achei, das coisas que eu estava te assistindo aqui, o quanto é importante, é o que me chamou muita atenção, o quanto é importante buscar compreender, claro que profundamente tudo isso, e entender o funcionamento do karma. A gente fala de karma como se fosse assim, ah, o karma, porque isso é do karma e tal. Até você usou uma expressão há pouco, o karma não nos, como é assim, não é que ele cobra, não nos, É, o nos karma não tem uma intenção, né, de nos uma julgar nem intenção. nada. É como a Isso. gravidade, é uma lei. Ele não te condena, ele não te, né, julga, culpa, etc. Não. A gente precisa compreender essa força. Eu gostei que você fez uma comparação com a gravidade. Ela está ali. Eu só fiquei rindo que você disse assim. Aí, se você se atira da janela, você vai saber que uma segunda vez não deve fazer isso. Bom, eu não sei se vai ter uma segunda vez, mas eu acho interessante como muitas vezes o budismo é bem dá exemplos muito próximos, né? Muito comuns, muito fáceis da gente compreender. Como esse que a Irene estava comentando, é uma prática de dana. Existem várias práticas de dana, mas o simples disponibilizar com discernimento, como disse a Irene, é algo que naquele momento realmente está sendo necessário, e às vezes eu acho que o discernimento é a situação mais difícil, porque, né, às vezes isso é bem difícil. Mas bem legal. Eu acho que a gente tem que estudar mais o karma, é isso que eu queria chamar a atenção. Com certeza, né? É um assunto. E sempre lembrar, né, que na verdade nós é que somos os juízes de nós mesmos, né? Os juízes, sentenciadores, o júri, todo, todo o processo, né? E de certa forma, eu já vou passar a palavra para Erenice, que acho que ela levantou o dedo, se não me engano, né? Mas, de certa forma, a linguagem do budismo, né? Ela, em muitos aspectos, ela é mais simples que a do gnosticismo, né? Só que tudo bem, eu posso saber quais são as 5 luzes, mas aí na hora de ficar, ter uma doença grave, e aí? Eu vou dar conta de praticar isso que o texto está falando aqui? O que será que é mais difícil, né? Que é claro que a tradição gnóstica também vai enfatizar esse mesmo ensinamento de uma outra forma, né? Jesus fala muito na compaixão e tudo mais, mas realmente eu acho que essas linguagens, né, quando a gente vai ver esses textos da vida prática, da vida diária, tudo é muito direto, mas ao mesmo tempo parece fácil, mas aí quando a gente coloca na prática, é mais difícil do que parecia. Siddhartha ensinou de forma muito simples. Basta deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. É só isso. É só isso. É tão simples. Ou, se a gente for pelo caminho mais tradicional, Lojong, Lanrim, praticar as paramitas e Exatamente. desenvolver bodhicitta. É só isso. É só isso. O que estamos esperando? Diga, Erenice. Eu acho que para mim o que me atrai mais ao budismo é, é essa lógica e essa praticidade, apesar de ser difícil, mas é tudo muito lógico, é bem existencial.
E isso para mim, porque estudar, perder tempo com algo, perder tempo entre aspas, e aquilo não for algo para trazer uma prática, para mim deixa de ter sentido. Não, não tem, é como se eu não tivesse tempo para isso. E o budismo me dá essa possibilidade, não que eu coloque em prática, mas há uma tentativa sempre, a cada momento, né? Errando, acertando, mas há essa tentativa. E isso para mim é fundamental. Então, o budismo para mim fala muito na alma, não querendo dizer que os ensinamentos de Jesus, porque assim, há uma ligação muito grande, né? Até porque a verdade com V maiúsculo, ela está no lastro de todas. Então, é só a metodologia, me parece. Essa metodologia da filosofia budista é muito bacana, muito boa, pelo menos para mim. E com relação ao karma que Jane falou, a essa lei, eu não me preocupo tanto, mas assim, eu acho que se a gente tiver uma atenção especial à vida, aos momentos, ao que a gente pensa, então imediatamente a gente vai fazendo aquela relação de ação e que reação vai trazer. Então, a gente aos poucos vai aprendendo como essa lei funciona e não precisa tá medindo, eu vou fazer isso porque eu terei aquilo. Não, eu acho que basta ir aos poucos tentando fazer o bem, que Jante falou, né, como Siddhartha disse, deixar de fazer o mal, mas compreender por que é preciso deixar de fazer o mal. Isso é que é importante. E por que que eu faço mal? Qual a razão disso? Então, saber a razão, por que que eu faço mal? Então, se eu sei a razão, eu sei como desfazer esse mal. Entende? É essa lógica que, para mim, é muito, muito benéfica, para pelo menos essa tentativa ser mais persistente. Era isso. E essa é exatamente a compreensão, me parece, do funcionamento do karma. O Daniel fez uma pergunta interessante aqui. Bruno, focar a mente em um dos Kayas seria algo parecido como se imaginar como um ser de luz, uma deidade? Depende. Se eu foco a mente no Dharmakaya, por exemplo, né? O Dharmakaya é uma coisa sem forma, não é nenhuma coisa. Já falei errado aqui. É uma não coisa, né? Então, se eu focar no Dharmakaya, se eu visualizo uma luz branca que representaria o Dharmakaya, representaria essa natureza última, né? Como a gente vê, como a gente vê em algumas práticas, né? Tem uma prática de Vajrasattva, que é muito voltada para purificação e essa energia que é ligada, que é associada ao Dharmakaya, a Dharmata. Mas se eu vejo a deidade na minha frente, ou se eu foco na palavra na minha frente, não é como eu me imaginar com uma deidade, mas eu estou imaginando que essa luz ela está ali, né? E posso visualizá-la permeando tudo, inclusive a mim mesmo, e se espalhando. Eu me visualizar com uma deidade já entra naquela prática que até quando a gente viu um pouco do Tantra, né, ano passado, já entra naquela prática chamada a yoga da deidade, né, que aí já é aquela prática em que realmente a pessoa ela se visualiza como aquela deidade tântrica específica. E aí muitas vezes ela vai se visualizar e aí ela vai visualizar até como duas deidades, né? Ela e também a consorte da deidade, né? A outra deidade, os dois juntos. Então, aí já é uma outra, já é uma prática mais profunda, né? Já é uma prática mais complicada também, mais perigosa de ser feita. Porque aí se a pessoa não tiver com a noção do vazio muito bem assentada na mente dela, né? Se ela não tiver com tudo isso aqui que a gente viu hoje do Lojong muito bem assentado, aquele eu vai começar a se achar divino, né? Isso vai ter consequências. O corpo sutil vai ficar desarmônico, né? O Linga Sharira vai ficar desarmônico, os chakras vão começar a ser mal afetados, e aí a pessoa pode acabar até tendo distúrbios psíquicos, né? A gente vê bastante por aí pessoas que fazem o mau uso
dessas práticas, né, tântricas e acabam cheias de perturbação, de distúrbios, que são distúrbios que começam no corpo sutil e se materializam, ou se materializam em distúrbios psíquicos ou também em doenças físicas, né? Mas focar a mente num dos kayas, não, já seria não eu me imaginar como um desses kayas, mas focar que esses kayas estão aí, né? E focar neles como um ideal, né? Focar, por exemplo, no Buda, nessas imagens idealizadas que a gente vê do Buda, é uma imagem de um Nirmanakaya. Ou focar no Dharmakaya, né, como essa unidade presente em tudo. Ou Svabhavikakaya, como esse estado de bem-aventurança, né? Tentar voltar a mente para esse estado de bem-aventurança que percebe a compaixão, que só vê compaixão em todos os cantos. Não sei se. Espero ter te ajudado aí com. A resposta foi meio longa. Jaime quer falar, Bruno. Diga, Jaime. Acho que o microfone tá desligado, Jaime. Tem que ligar seu microfone. Abrir o microfone. Hoje, Irenice soltou o verbo aí. Agora é o seguinte, é isso que ela está falando, na verdade, é a tendência kármica, né, também. O fato dela gostar mais do budismo, isso aí é porque já exercitou mais isso. Mas enquanto ela falava, enquanto vocês comentaram, enquanto Jane falou, eu estava lembrando, inclusive, do Bardesanes, né, trazendo essa de que é muito fácil você fazer aquilo que traz benefício para você. Vou falar assim, e bota você de uma forma assim, harmônica com a vida, e, portanto, você vai fazer, de alguma forma, esse caminho, Luciano. É exatamente o deixar de fazer o mal e procurar fazer o bem. Tão simples, é claro que não é tão fácil, mas é mais fácil, é o mais fácil que você tem para fazer. Quem não consegue deixar de fazer o mal? Está a seu alcance, ao alcance de qualquer um. E procurar fazer o bem. Depois ele não falou sobre ser puro de coração, porque aí já era um pulinho do gato a mais, né? Mas é uma maneira, e você vê que não é difícil mesmo. Ele fala que não é. Quem não consegue fazer isso? Se você se empenhar, se você procurar entender isso, é acessível, né? Então, o que eu acho é o seguinte: o que eu quis assim, fazer essa observação é exatamente que tudo é válido, né, em termos de tradição, em termos de sua tendência, e achar mais lógico, porque eu acho o budismo assim, muito atraente por causa dessa forma como ele aborda as questões, e questões até complexas. Tem hora que não dá para entender, mas a maior parte delas, ele tem uma didática muito mais acessível, né? Mas a gente não desmerece também essas outras tradições. Elas entram, elas estão convergindo o tempo todo com o budismo, né? Com certeza, Jaime. E eu acho que o gnosticismo realmente é o que é uma das que estão mais próximas do budismo, né? Porque ambas estão Uhum. dizendo que, olha, tem alguma coisa estranha com esse mundo aí. Tá na hora de você se libertar ou de acordar, né? Ela já começa muito desse Exatamente. ponto, assim. E aí é isso. Então, ou se você quer tecer o Nirmanakaya ou tecer a veste de glória, a veste de luz, então o importante é tentar colocar isso na prática, né? Isso seja o nome que eu dê, Nirmanakaya ou veste de luz, né? Então, pessoal, já estamos aqui no nosso tempo, né? Vamos só fazer um breve fechamento, terminando na hora. Começamos na hora e terminamos na hora hoje, olha só.